Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Mariana e hoje nós vamos falar sobre um pouco. Eu sei que pode parecer estranho, né? Mas vai fazer todo sentido. Bom, se você não me conhece, eu sou a Mariana. Esse canal aqui fala um pouquinho de várias coisas, sobre várias coisas, enfim. Eu sou um pouco nova aqui no processo. Algumas pessoas chegam até mim, conversam certos assuntos que eu acho muito interessante, elas vêm em mim, enfim, sentem confiança de abordar principalmente assuntos financeiros e eu acabo trazendo isso daqui, esses assuntos aqui pro canal também. Bom, vamos lá. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, porque pra mim faz muito sentido. No caso, a gente vai falar sobre como é importante você entender que um pouco é melhor do que nada. Como assim, Mariana? Um pouco é melhor do que nada. Você guardar R$ 20 hoje é melhor do que você não guardar absolutamente nada, do que você guardar zero, do que você gastar tudo. Isso vai fazer muito sentido conforme a gente for conversando aqui. A primeira coisa que você tem que ter ideia é de que quando você começa a criar um hábito, guardar dinheiro, mesmo que seja pouco, isso vai se tornando ao longo do tempo algo natural para você, que faz sentido e que aos poucos você vai aumentando. Não é só porque, ai Mariana, mas R$ 20 não vai fazer diferença. Quando você guarda R$ 20 todo mês e você olha para sua conta e vê que já tem um dinheirinho a mais, assim, um dinheiro que você não tinha, isso acaba fazendo com que você queira aumentar esse hábito, queira fazer com que ele fique um pouco maior e melhor. Você vai aperfeiçoando esse hábito ao longo do tempo. Então, quando você começa a ver que tem um dinheirinho a mais, no próximo mês você já não vai querer guardar só 20. Você vai conseguir ficar mais animado, você vai conseguir entender que é melhor guardar 30 porque você tem 30 e depois 40, enfim. Quando você torna isso algo natural para você, você acaba transformando em um hábito e vai melhorando, aperfeiçoando esse hábito ao longo do tempo. Vamos supor que você é uma pessoa que está com algumas dívidas, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, falando sobre dívidas e tal. Se você tem aquelas dívidas e você pensa assim, ai, não tenho dinheiro para pagar, não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, então você deixa elas acumularem, enfim, fica desmotivado. E se ao invés disso você começar a listar todas as dívidas que você tem e ir uma por uma, sabe? Eu vou focar em uma dívida só. Não vou focar em todas. Eu quero eliminar uma. Eu tenho uma dívida que é de, sei lá, R$ 500, é a menor delas. Ou é de R$ 1.000. Como que eu posso fazer para me livrar dessa dívida? Conversar com o banco, negociar, fazer com que essa dívida fique um pouco menor, que você consiga pagar, que você consiga parcelar. Enfim, você vai atrás, corre atrás e dá um jeito em uma única dívida. E as outras você deixa para depois, você esquece as outras. Você foca em uma. Você acertou essa dívida, conseguiu, falou com o banco e tal, resolveu? Agora eu vou dar conta de outra dívida. E assim você vai fazendo, tudo aos poucos, devagar. Você vai uma dívida por dívida. Quando você vai ver, ao longo de um ano, enfim, 2 anos, não sabemos, né, quanto que é essas dívidas, mas ao longo de um tempo você vai ver que você conseguiu eliminar metade. E quando você elimina metade, você se sente mais animado, mais empolgado para ir eliminando as outras até não ter mais nada. Ler também, né, é um hábito que muitas pessoas querem ter, mas que não conseguem. Então, de repente, para que você vai querer ler um livro inteiro ou ler 5, 10 livros no mês, e se você não consegue ler um, né? Então, vamos focar em um. Esse livro tem quantos capítulos? Tem 10 capítulos. Como que a gente pode dividir ele ao longo do tempo? Vamos ler 3 páginas por dia, quem sabe? Quando você começa a ler 3 páginas por dia, aos poucos você vai aumentando e vai fazendo com que... vai acabar lendo mais, né? Mas sem fazer disso uma prisão pra você ou algo que difícil. Ah, eu tenho que fazer, eu sou obrigada. Se você não fez isso durante um dia, 2 dias, não tem problema. Depois você volta, e hoje eu só quero ler uma página. E você lê só uma página, o que tem? Qual é o problema? Comigo acontece muito, por exemplo, eu procuro ler a Bíblia e eu geralmente leio
4 capítulos por dia. Mas tem dias que eu não entendo o que eu tô lendo, então eu deixo em um capítulo só. Quando é à noite, eu vou lá e releio aquele mesmo capítulo para ver se eu consigo entender ou pegar uma perspectiva diferente. Eu não fico, eu quero terminar a Bíblia até o final do ano, eu quero ler a Bíblia toda. Mas será que faz sentido eu ler tudo e não entender o que eu tô lendo? Porque na verdade eu sei que quando eu ler de novo, eu vou entender coisas que eu não entendi na primeira vez que eu li. Mas será que faz sentido eu querer ler com tanta velocidade, tão rápido, mesmo sem entender? Ou vale mais eu ir meditando ali naquelas palavras e tentando entender o que aquele capítulo tá me trazendo, né? O que tá trazendo pra minha vida, o que eu posso tirar dele pra usar na minha vida. Então pra mim faz muito mais sentido eu não ficar me cobrando tanto e sim fazer desse processo um hábito e aos poucos eu vou melhorando, enfim, vou trazendo com mais frequência. Ou seja, se você começa a fazer alguma coisa, desde que, mesmo que seja aos pouquinhos, ao longo de um tempo, aquele pouquinho se tornou um muito. Aquelas dívidas que você tinha se eliminaram ao longo de 2 anos, 1 ano, não importa. Aquele dinheirinho que você começou a juntar, que era pouquinho, você já está com R$5.000, R$10.000 e esse dinheiro tende só a aumentar. E aquele livro que você queria tanto ler, você demorou 1 mês inteiro ou 2 meses, mas no mês seguinte você já sentiu vontade de incluir a leitura novamente e de ler outro livro. E ao longo de 1 ano você leu 5 livros. Mariana, mas 5 livros é pouco. Não é pouco. É um hábito que você está criando ali. Então, ao longo de 1 ano, você leu 5 livros. Quem sabe no próximo ano você lê 7. Aumenta um pouco mais essa quantidade de livros que você lê. Enfim, conforme você vai lendo livros, o livro também vai te dando mais repertório, vai aumentando o seu vocabulário, vai te deixando mais sagaz, né? Você vai começando a ter uma interpretação de texto melhor. Pode parecer pouco, mas ao longo desse processo, desses anos que você leu alguns livros, ele aumentou muito a sua capacidade de entendimento, de interpretação. Ou seja, tiveram outros benefícios ali que para você não eram tão importantes, mas que na verdade te modificaram ao longo desse processo, desses anos. E eu digo isso justamente porque é assim que vai funcionando comigo, que vai acontecendo comigo. No livro que eu tô lendo atualmente, Hábitos Atômicos, o autor fala justamente de você se tornar 1% melhor, né, a cada vez. Ou seja, o livro diz o seguinte, que se você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, se você começa no dia 1º de janeiro fazendo esse pouquinho, lá em dezembro você vai estar muito melhor do que o que você estava aqui no início. Você vai estar muito melhor, você vai ter, se for algum assunto que você está estudando, você melhorou consideravelmente. Fazendo um pouquinho por vez, você vai ter um ganho exponencial, né? Então aquele 1% todo dia faz com que você se torne uma pessoa, enfim, melhor naquilo que você quer ao longo de um tempo. Inclusive, isso foi até tema lá na igreja recentemente, e eu lembrei muito desse livro, né? Porque, de fato, se você ler um pouquinho a Bíblia todo dia, isso também faz com que você medite naquilo e passe a ter a oração, enfim, tantas coisas que você pode fazer. Isso vai fazendo com que você também se transforme ao longo do tempo. Não precisa ser algo que vai tomar o seu tempo, o seu dia inteiro. Pode ser um pouquinho, né? E esse pouquinho, ele vai fazer uma grande diferença. Ele começa assim e ele vai crescendo, crescendo, crescendo e se tornar algo muito relevante para você no futuro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui também. Comenta qual é o hábito que você tá querendo ir aumentando gradativamente, devagarinho, aos pouquinhos, para que, quem sabe, no futuro ele se torne algo que faça diferença na sua vida, não é mesmo? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se gostou, não esquece, né, de comentar, compartilhar e curtir o vídeo também, que ajuda muito o canal. Até o próximo e tchau, tchau!